Alô, amigos, são 8 horas, 2 minutos em Pernambuco. Boa tarde, bom dia e boa noite. O programa sempre gravado, fica gravado e você vai ouvir, assistir, acompanhar, compartilhar a hora que você quiser. Ao meu lado, no portal de prefeitura, está na capital pernambucana, lá nas alturas do 18º andar, por aí, 18º, 20º, por aí, no belíssimo estúdio do portal de prefeituras, meu querido Beto Dantas. Boa noite, meu amigo Beto Dantas. Boa noite, meu amigo Peruca. Estamos aqui nas alturas do 7º andar, sala Ah, é no 7º 706 andar, né? Aí o estúdio. do edifício Burle Marx. É o nosso Olha, estúdio pai, redação aqui olha o na capital edifício qual é, pernambucana. rapaz. Pronto, e aqui pertinho no Agreste Setentrional, estamos com o nosso convidado especial de hoje. Pela primeira vez no programa Carlos Peruca, vamos bater papo hoje com um homem mais do que experiente. Experiência de vida, experiência como administrador público, foi vereador por 3 mandatos e prefeito por 3 mandatos. Gente, quem tem 3 mandatos de prefeito já é consolidado em sua região, na sua cidade, na sua localidade. Falo sobre o ex-prefeito do município de Bom Jardim, João Lira, que pertence ao PSD. Prefeito está por aqui já? Ainda não? Então daqui a pouco, pronto, está chegando aí já. Boa noite, prefeito. Boa noite, Carlos. prefeito. Boa noite, Carlos, boa noite, Beto. É uma imensa satisfação, prazer ter recebido esse convite de você para poder participar, né, deste programa. E tem Bate-papo, né, prefeito? Um índice de audiência muito grande no estado de Pernambuco, né? E a gente fica feliz em saber e poder dar uma entrevista para um dos jornalistas mais conceituados do estado de Pernambuco e, por que não dizer, do Brasil. Oh, bondade sua, prefeito João Lira. Prefeito por 3 mandatos, vereador por 3 oportunidades na sua cidade. Quer dizer que tem um trabalho bem feito. Não é assim, prefeito? Graças a Deus, sim, Carlos. A gente tem tido esse trabalho. Nossa trajetória política começou com muita base, né? Uma base sólida. Desde 1988 que a gente está na estrada, né? Com os primeiros mandatos de vereador. E também quando foi em 2004, a gente foi candidato pela primeira vez a prefeito da nossa querida Bom Jardim, o qual quero mandar uma boa noite especial para todos os bonjardinenses e todas as pessoas da região e dizer a vocês o seguinte, que nossa trajetória realmente é uma trajetória de êxito, é uma trajetória de trabalho, de muita luta, de muito sacrifício, de muita honestidade. Graças a Deus, a gente tem tido este êxito e este reconhecimento do povo bonjardinense e da região. Graças a Deus. Prefeito João Lira, eu ia fazer essa pergunta, mas o senhor já começou e continue. Quem é João Lira? Prefeito de Bom Jardim, que tanto se fala na região, os 4 cantos da Mata Norte, de Pernambuco, do Agreste Setentrional, da sua cidade de Bom Jardim, uma cidade emblemática, prefeito por 3 vezes. Mas, João Lira, 3 vezes, quem é João Lira? O que faz João Lira? Antes de ser político, quando para o mandato, mas não deixa de ser político, deixa só o mandato, mas o político, mas o cidadão João Lira continua na cidade e voltado para os interesses da população, não é assim? Verdade, Carlos, modestamente verdade. E João Lira foi e sempre será um homem do povo, né? Como falei anteriormente, a nossa base política ela é sólida porque foi construída nos princípios fundamentais, nas orientações de Deus e no anseio de uma população sofrida, carente do nosso município, que almejava mudanças essas que a gente conseguiu durante nossos 3 mandatos, trazer para nosso povo de melhor. Mas antes, João Lira é filho de família muito humilde na expressão da palavra mesmo, aqui no município de Bom Jardim, e realmente tem um passado sofrido, um passado que na realidade, apesar do sofrimento, mas me orgulha muito. Sou filho de Rita Braz, meu pai é paraibano, minha família é toda aqui do município de Bom Jardim. De tudo eu fiz um pouco para sobreviver nessa vida, né? Eu já fui apanhador de capim para alguns animaizinhos que a gente tinha no fundo do quintal.
eu já fui vendedor de bolo, eu já fui fateiro, hoje Margaref, né? Do Matadouro, pela do Fato. Eu já fui vigilante do Banco do Brasil, eu já fui chefe de emergência no programa de emergência do governo do Estado, Dr. Miguel Arraes. Então, de tudo, a gente fez um pouco para sobreviver, né? Fui da roça e em 1988, eu tinha saído do Banco do Brasil, na qualidade de vigilante do Banco do Brasil, e nós fomos exatamente candidato a vereador em 1988, fomos eleito vereador, um dos mais votados do município, tivemos uma trajetória na vereança de 3 mandatos, e também quando foi já do ano de 2004, nós, através de um grupo de amigos, né, por anseio de uma população que estava cansada, que estava sofrida, que esperava mudanças, dias melhores para nosso povo, João Lira sai candidato a prefeito, né? Uma campanha muito humilde, né? De pé no chão, realmente com Deus e o povo, e nós fomos vitoriosos. Graças a Deus, fizemos esse mandato maravilhoso de 2005 a 2008, fomos para a reeleição exatamente no ano de 2008 e fomos novamente testados e aprovados pelas urnas, graças a Deus, até o ano de 2012, concluído nosso segundo mandato. E daí por diante, elegemos o nosso sucessor, né, o ex-prefeito, e foi nossa trajetória. Agora, em 2016, João Lira volta, por vontade livre e soberana do povo, e acima de tudo pela vontade de Deus, e volta a ser prefeito novamente até o ano passado, 2020. João Lira teve uma trajetória foguete, né? Subiu, foi uma história de ascensão. João Lira pode usar aquela expressão, foguete não dá ré. E um detalhe, viu, Beto? Ele passou por profissões que realmente da base da sociedade, né? Verdade, foi fateiro, que hoje a gente chama Margarete, né? Vigilante, essa profissão. Eu queria fazer digna. só uma pergunta a João Lira sobre... me diga uma coisa, de quando você começou, João, para agora, a política mudou, principalmente no interior? Mudou muito. Eu costumo dizer que de 30 anos para cá, o Brasil começou a ter uma falta de estadista, de pessoas, de político comprometido com a população, comprometida com o serviço público. Mudou bastante. Isso aí. O último grande estadista. Exatamente. O último grande estadista que nós tivemos foi Miguel Arraes, na sua opinião? Eu creio que em Pernambuco não foi só Miguel Arraes. Ainda a gente tem estadista ainda, como o doutor Roberto Magalhães, né? Certo. A gente também teve o nosso saudoso Marco Maciel, né? Que há dias passados faleceu. A gente também teve Gustavo Krause, nós temos Gustavo Krause ainda, né? A gente tem Joaquim Francisco, mas que infelizmente, não sei pela idade... Mas assim, eu digo que atuou até o fim como estadista. Esse pessoal aí, Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, estão meio de fora da política, tipo uns consultores agora, né? Mas assim, até o fim, quem atuou, acho que o grande último estadista de Pernambuco, Miguel Arraes. Acredito que sim. Acredito que sim. E mais uma coisa, João, esses 3 mandatos de vereador que você teve, só a título de curiosidade, as primeiras eleições, da primeira eleição para a última eleição, você triplicou o número de votos, não foi isso? Exato. Eu já cheguei a ser, por 2 vezes, por 2 mandatos consecutivos, o vereador mais votado do nosso município. Na nossa penúltima eleição, eu tive 1.711 votos, se não estou um pouco enganado, e a minha última eleição, que foi exatamente em 2000, no ano de 2000, eu ultrapassei mais de 2.000 votos, graças a Deus. Foi uma das coisas que me credenciou para que eu fosse, diante de vários bons nomes na ocasião, na época, de pré-candidatos que nós tínhamos aqui no nosso município, que me credenciou, porque... sendo uma pessoa
a serviço do povo durante 4 e mais 4 anos, nos credenciou para ser escolhido não por um grupo político, mas sim pelo próprio povão. Uhum. É o que eu estava observando. Quando você vem do povo, você não tem tanta facilidade, mas você foi aquele político que foi ali arrodeando e comentando, e do cargo de vigilante conseguiu sair para vereador, fez uma boa vereança e mais dois mandatos, depois conseguiu sair prefeito e está aí, João Lira, querido do povo. Parabéns de verdade pela sua trajetória. Muito obrigado. Audiência muito boa, graças ao prefeito João Lira. Luciano Barbosa está aqui nos cumprimentando. Renildo Mendes, boa noite. Beto, boa noite, prefeito. Carol Oliveira também curtindo aqui. Mulher Vitoriosa, boa noite também. Virtuosas. Boa noite para vocês também que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook Giro Mata Norte, pelo portal de prefeitura, acompanhando aqui esse bate-papo com o ex-prefeito do município de Bom Jardim, João Lira, que pertence ao PSD. Prefeito, lembra a primeira vez, quando entrou na prefeitura como prefeito? Lembro sim, foi muito emocionante, né? O nosso primeiro mandato, nossa campanha foi radiante, nossa campanha foi movida pela emoção, né? No ano de 2004, onde na realidade nossas músicas, nosso jingle era muito suave, era música realmente que contagiava, e entrava nos lares do povo bonjardinense, né? Era emocionante, inclusive até aqui eu estou emocionado, né? Em relembrar este momento que eu tive. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida política, foi exatamente na campanha de 2004, onde as músicas eram tocadas pelas crianças, cantadas pelas crianças do nosso município, né? E a gente andava nos 4 cantos. Bonito, prefeito. Tomado pela emoção. Emoção é coisa para os grandes homens. Verdade. Parabéns. Éramos muito abraçados pelas crianças, o povo queria realmente a mudança. Por isso que me sinto feliz, né? Me sinto realizado, mesmo não estando no cargo de prefeito, mas eu tenho, assim, uma satisfação, um orgulho em ter sido prefeito da minha terra. 3 mandatos de prefeito, de vereador, aqui pelo Giro Mata Norte, muita gente lhe cumprimentando. Lindinalva Gomes, boa noite, Peruca. Aldemir Marques, boa noite a todos. Ele diz boa noite a Beto, boa noite a João Lira, Socorro Sarinho, boa noite. Pablo Jorge, João Lira, boa noite. Pablo Jorge está lhe cumprimentando aqui. Aldemir Marques, melhor prefeito que Bom Jardim já teve. Olha aí. Bonete Ivo. Boa noite, querida Bom Jardim. Rosiana Oliveira, boa noite, João Lira. Pablo Jorge. O que mais? Fernando Barbosa, João Lira fez muita história em Bom Jardim. O melhor prefeito que Bom Jardim já teve. Pablo Jorge está dizendo por aqui. Esse é o nosso orgulho. O melhor prefeito da história de Bom Jardim. Léo Duarte é o presidente da Câmara de Vereadores lá de Gravatá. Está acompanhando o programa. Nosso amigo presidente. Léo, boa noite, Léo. Nosso amigo. Léo, prefeito, ele é o presidente hoje da União dos Vereadores de Pernambuco, a UVP. Isso, da UVP. E é presidente da Câmara de Gravatá. Vamos agendar com ele a volta dele ao programa, que fizemos um programa com ele antes da eleição e agora vamos voltar com ele. Prefeito, tem que fazer um programa com ele como presidente, né, Peruca? Vamos fazer um balanço aqui. Vamos fazer um balanço, Beto, agora aqui, porque estamos diante do ex-prefeito de 3 mandatos, vereador, conhece a cidade, o prefeito que disputou com ele agora, o atual prefeito, ganhou a eleição dele e ele deve ter posições com relação ao município. Por exemplo, como está atuando o prefeito? Estamos num momento de pandemia. Como é que está sendo enfrentado essa Covid tão covarde aí no seu município? Como a situação está trabalhando, prefeito? Como a gestão está trabalhando? Como o senhor avalia isso? Carlos, veja bem, eu nunca cheguei a ser otimista com a atual gestão. Até porque eu falei há poucos minutos, há poucos segundos, não sei, que a nossa base política foi alicerçada com pedra. Nós tivemos existe no meu entendimento,
três tipos, tem vários, mas três tipos de entendimento que o povo tem para colocar uma pessoa no poder. Tem um apadrinhamento político, aquele político que realmente é pego pela mão, pelo braço, e ele é apoiado pelo prefeito da região, o chefe político e tal, e tem aquele que vem trazendo as benéficas, vem trazendo os benefícios, vem trazendo o assistencialismo, para não dizer a compra de votos. Então, graças a Deus, o meu trabalho foi pautado exatamente no anseio de uma população pobre e sofrida. Então, voltando à sua pergunta, eu nunca acreditei nesta candidatura, ou melhor, nesta administração do atual gestor. Por quê? Porque ela não nasceu da vontade livre e soberana do povo. Foi algo imposto, foi algo que ele levou uma mensagem falsa que jamais o povo de Bom Jardim, né, mesmo acreditando, e por trás disso iria conseguir de melhor para nosso povo. É humanamente, administrativamente humano, impossível, né, ser realizado. Se ele chegar a realizar 30% do que ele prometeu, do que ele foi feito, dito na campanha passada por ele, eu acho que já é o máximo. Nesses 5 meses de gestão, a gente sempre vê o município cada vez pior, principalmente no que se diz respeito à saúde do nosso povo, principalmente. Por quê? Porque a gente, quando veio a pandemia, no mês de março do ano passado, a gente se preparou bem. Eu tenho um orgulho de dizer, e os prefeitos da região, as pessoas da região que sempre procurou o nosso hospital Dr. Miguel Arraes, eles puderam testemunhar esse trabalho que a gente fez em relação à pandemia. Nós cuidamos das pessoas, não só de Bom Jardim, como também de outras cidades circunvizinhas, que hoje está sendo o contrário. Cidade com um porte menor do que Bom Jardim, que tem uma arrecadação bem menor do que Bom Jardim, é que está cuidando dos bom-jardinenses. Por exemplo, o ano passado a gente fez um cronograma de trabalho, né? A gente criou, nós alugamos um clube recém-inaugurado e colocamos 20 leitos equipados. Lógico que a gente não tinha todos os equipamentos, então a gente fez um hospital de campanha de Covid. Hoje, nós não temos, e não é hoje, é desde o dia 1º de janeiro que foi desativado o hospital. Está fechado o hospital? Está fechado. Ficava de frente do nosso hospital Dr. Miguel Arraes. 20 metros. Então, quando chegava alguém com sintoma da Covid, já no mês de março, abril, por aí, então a gente fazia, os médicos faziam a triagem e se achava que tinha algum sintoma relacionado à Covid, os médicos já atravessavam a rua com aquele paciente e lá eles tinham um local adequado. Era 20 leitos que a gente tinha para atender o nosso povo, não só de Bom Jardim, mas da região. Para quê? Para que não ficassem juntos e misturados dentro de um hospital pequeno feito nosso, que na realidade, ou Covid ou não, qualquer um, pelo volume, pela quantidade de pessoas que estava indo para o hospital à procura de um atendimento médico, a gente tinha o receio. Então, a gente manteve durante o ano passado esse hospital de Covid. A gente fez um trabalho de sanitização no município maravilhoso. Nós fizemos as barreiras sanitárias, que foi exemplo para a região. A gente fez um trabalho de distribuição de cesta básica, de kits de limpeza. A gente fez um trabalho de conscientização, de panfletagem de carro de som, sem gastar esse dinheirão que agora, por exemplo, ele está pretendendo gastar com publicidade. Um município pobre feito nosso, que vive basicamente de sua receita melhor e maior, que é o FPM, não pode agora, por exemplo, estar prestes para ser realizado uma licitação aqui em nosso município para a contratação de uma empresa de publicidade no valor de R$650 mil. Então, veja que absurdo! R$650 mil era praticamente o que a gente estava gastando durante os 12 meses do ano passado, os 10 meses do ano passado, no hospital de Covid, porque o prédio maravilhoso que a gente tinha
na frente do nosso hospital, que era um clube, como falei, recém-inaugurado, o aluguel era R$ 3.000. Eu equipei com camas, com oxigênio, com cozinha, com tudo. Nós conseguimos 2 respiradores mecanizados que ficavam na sede do hospital, Dr. Miguel Arraes. Então, a gente fez um trabalho. Nós revitalizamos a feira do nosso município. Nós fizemos bloqueios no centro da cidade para que não havesse a aglomeração, a mistura de carros, de veículos com a população e assim diminuir o fluxo de pessoas no centro da nossa cidade, no centro comercial. Nós pedíamos constantemente aos bonjardinenses a colaboração, aos comerciantes, e era realmente obedecido, porque o povo entendia, o povo levava com seriedade os nossos decretos e eu estava vigilante. Muitas vezes a gente era mal interpretado, porque você sabe que quando o gestor toma, às vezes, uma medida que vai ao desencontro, né, dos interesses de algum comerciante, você tem as suas críticas, mas faz parte sim. Nem sempre você está para ser aplaudido, você às vezes tem que realmente, às vezes, ser criticado, que essa crítica, muitas vezes, quando pensa em ser uma crítica que venha prejudicar nós, serve de aprendizado, para que a gente venha aperfeiçoar exatamente o nosso trabalho. Então, voltando à sua pergunta, e para terminar, eu não acredito nessa gestão e graças a Deus, o povo de Bom Jardim despertou. Isso eu tenho certeza. Você poderia me perguntar, como é que você tem certeza? Você tem dado de pesquisa? Eu digo, não. Até porque hoje é inviável se colocar uma pesquisa em nosso município diante do medo, do pavor que a população de Bom Jardim tinha e continua tendo do prefeito atual. Ele amedronta as pessoas, ele persegue as pessoas e as pessoas, muitos milhares de pessoas, centenas de pessoas deixam de muitas vezes ouvir um programa meu ao vivo para que venha ouvir depois de ser gravado com medo de ser visto. Você entende? Então, eis aí a questão do nosso município. É uma administração que persegue, é uma administração falsa, é uma administração que é aquilo que a gente chamamos, fazemos de conta que está bom. Entendeu? A administração para um grupo reduzido. João Lira sempre administrou para a grande maioria, para o povo de Bom Jardim, independente de siglas partidárias, independente de quem votou ou não em mim. E a gente trabalhou em todas as áreas do nosso município. E um dos agravantes dele é exatamente ele não ter prestigiado, ele não ter valorizado as obras estruturadoras que nós deixamos em andamento com 50%, 60%, 70%, e foram quase 10 obras que nós não tivemos um tempo para concluir e que ele deixou praticamente abandonada e que umas estão simplesmente andando a passo de tartaruga. Para quê? Para que o povo esqueça, para que o povo de Bom Jardim venha esquecer que foi João Lira que iniciou as obras tão importantes, que a gente construiu muitas e tem em média mais ou menos umas 6 ou 7 obras da saúde, da educação, obras da infraestrutura, que realmente estão paradas ou praticamente paradas em nosso município. Estamos batendo papo aqui com o ex-prefeito do município de Bom Jardim, João Lira, que pertence ao PSD. Então, já como o prefeito falou que tem pessoas que assistem depois, você pode conferir depois que o programa fica gravado, está lá no portal de prefeitura, no canal no YouTube de Carlos Peruca e no Giro Mata Norte. E você pode compartilhar também na sua rede social. Muita gente comentando aqui, muita gente mesmo, muita gente. Madalena Cordeiro, boa noite. Fátima Xavier, boa noite, João Lira. O melhor prefeito da nossa história. Olha para aqui, rapaz. Pablo Jorge. Deus e é justiça. Você vai voltar, João Lira. França Mônica Josias. Boa noite, meu nobre amigo João Lira. O melhor prefeito de Bom Jardim. Viviane Vive. Olha aqui, ó. Boa noite. José Oliveira. Boa noite. Realmente, João Lira foi um grande prefeito de Bom Jardim. Só glória do Goitar. É o quê? Sou de glória do Goitar, parece que ele fala. Mas conheço a história de Bom Jardim. Sou fã de João Lira. Quem mais? Celi.
João Lira, o prefeito da história de Bom Jardim, Edilson Aguiar, boa noite, João Lira. José Cassiano, maior prefeito da história. Aos poucos eu vou lendo aqui. Beto, venha para o bate-papo. Muita gente comentando, a audiência bombando. É o prefeito João Lira que comanda essa audiência, Beto Dantas. Esses Aguiar daí dessa região são meus parentes, viu, Peruca? E né, Beto? São meus parentes. Meu tio foi Zeca Aguiar, prefeito de Feira Nova. Coração, viu? Coisa Sua boa, família é uma rapaz. família nobre, de bons coração, pessoas íntegras. Meu tio foi Zeca Aguiar, prefeito de Feira Nova, infelizmente nos deixou ano passado. Ano passado, exato. Foi prefeito de 1996 a 2000, em Feira Nova. Foi, segundo as pessoas lá de Feira Nova, um grande prefeito, um amigo das pessoas e das crianças, recebendo aquele prêmio antigo da CNPq e da Brinc, né? Que tinha um prêmio para o prefeito amigo da criança, né? Ele recebeu esse prêmio no começo e no final do mandato. Que beleza. Prefeito, essa região aí é muito carente de emprego, muito carente de investimentos públicos e privados. O senhor conseguiu trazer alguma coisa para a sua cidade? Além disso, a região agora, puxada por Vitória, está começando a instalação de empresas e no entorno. Como é que o senhor vislumbra essa possibilidade de ter empresas de grande porte aí na sua região? Beto, um dos maiores problemas do mundo, do Brasil, de Pernambuco e de Bom Jardim, eu costumo afirmar que é exatamente o desemprego, a falta de emprego. As máquinas possantes, potentes, estão a cada dia tomando conta da mão de obra da humanidade, não é verdade? Então, em gestões anteriores à minha, se pregava aqui polo industrial. Isso. Então, foi através disso que houve uma mudança, uma mudança aqui em Bom Jardim, em 1988, onde os governantes que vieram até 2004, eles prometiam muito industrializar o município de Bom Jardim, a região. Não saiu do discurso, tá certo? Não saiu do discurso. No meu primeiro mandato, eu ainda tive a oportunidade de receber alguns empresários aqui no nosso município, que um queria trazer uma montadora da Sasaki Motor, Bom Jardim sabe disso, e o outro queria trazer, lá do sul do país, uma fábrica de malha. E vieram, fizeram os estudos e tal. Nós tivemos muitos contatos com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado na época, e tivemos também com o presidente da ADPE, tivemos com o governador, doutor saudoso Eduardo Campos, mas que infelizmente, por questão política, acredito, eles não vieram se instalar aqui em Bom Jardim. Então, de lá para cá, eu simplesmente procurei me limitar nessa questão. Mas você fez uma pergunta e não é possível que a pessoa com 12 anos, 3 mandatos de prefeito, não tenha trazido nada no que se diz respeito à geração de emprego para a nossa cidade. Trouxe sim. A gente fez com que Bom Jardim, na ocasião, tivesse uma atividade comercial, né, industrial, que é também no ramo da confecção. Por quê? Certo. Já pegando a influência das cidades próximas a nós, a exemplo de Toritama, a exemplo de Santa Cruz, a exemplo de Surubim, que hoje é um polo de confecção. Surubim tem crescido bastante. E a gente hoje, por nossa iniciativa, acredito a gente ter hoje em Bom Jardim, direto e indiretamente, umas 400 a 500 pessoas que estão sendo beneficiadas. Porque a prefeitura, nas minhas 3 gestões, nós instalamos uns 5 a 6 centros de confecção, os chamados CVTs. A gente fez isso e a gente tem uma média de 150 máquinas industriais de costura aqui em nosso município. Então, eu vejo ainda que Bom Jardim, o potencial econômico ainda até porque Surubim está bem perto de nós, faz fronteira com nós, ainda a costura. O que nós precisamos muito aqui em nosso município, no que se diz respeito à geração de emprego e renda, é que o pessoal da própria cidade venha investir mais, venha acreditar mais na cidade. Por quê?
Nós não podemos só esperar pelo vizinho, pelo pessoal de fora. Nós temos que fazer nossa parte. Bom Jardim é uma cidade que tem belezas naturais. Nós temos uma quantidade grande de rochas, altíssimas aqui em nosso município. Nosso clima é um clima muito bom. A zona brejeira do nosso município tem água, tem um agricultor muito dedicado. Enfim, a gente precisa de trazer esse investimento de fora, como todo mundo sonha, todos os gestores sonham, mas a gente tem que fazer nossa parte aqui. É o que a gente está fazendo, por exemplo. Por exemplo, o Bom Jardim sempre se prometeu a construir uma faculdade há mais de 30 anos. E hoje, graças a Deus, é o nosso pouco salário que fomos tanto criticados pela gestão anterior. Hoje nós não temos uma faculdade. Inclusive, estamos em busca de parcerias para que isso venha a acontecer. Mas é um sonho de João Lira. No Colégio Santana, que foi um prédio adquirido por nós, que estava em ruínas, que as irmãs beneditinas já não tinham mais condições de manter, eu catei lixo atrás do Colégio Santana. Eu não poderia, na ocasião, chegar e permitir que um tipo de comércio, ou seja lá uma boate, ou seja lá qualquer outro tipo, viesse se instalar onde foi um lugar sagrado, um lugar de oração, próximo à Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana. Então eu tive essa iniciativa, né? Fui procurado pelas irmãs para adquirir esse prédio para o município, mas como nós estávamos exatamente sem recursos na ocasião, não era que foi tanto recurso, mas o município não tinha um recurso e, graças a Deus, a gente está bem assistido com escolas públicas municipais. Bom Jardim pode se orgulhar que é a cidade que mais tem prédio escolar, bonito, arejado, ventilado aqui na região. Eu tenho orgulho de dizer isso. Nós conseguimos recurso com o governo federal através do deputado Ricardo Teobaldo. Nós conseguimos recursos para melhorar a infraestrutura com o deputado Joaquim Lira. A gente teve assim a ajuda de todo mundo, porque eu sempre fui aquele prefeito pidão, aquele prefeito que ia para Brasília, que não ia simplesmente para lá para ganhar uma diária ou voltar como muitos, ou fazer algumas coisas que não deveria fazer, que já foi alvo até de reportagem dos jornais, da televisão. João Lira ia para Brasília para trabalhar. João Lira se acordava de 8 horas, quando muitas vezes a Câmara Federal ainda não estava funcionando, nem os ministérios, mas ficava de plantão ali, com a cuidazinha na mão, esperando o deputado, esperando um ministro, esperando um diretor, para contar a realidade do nosso povo, e foi com isso que nós conseguimos um número bom de recursos, uma quantidade boa de recursos, para melhorar toda a infraestrutura, para melhorar a vida do nosso povo. Então, hoje, ano passado, veio o prefeito atual com esse discurso de polo industrial. Ora, meu irmão, isso aí é balela, isso aí é utopia. A gente vê cidades que há mais de 30 anos pleiteiam em fazer um polo industrial, feito a cidade de Surubim, que tem quase mais de 70 mil habitantes, quase o dobro de Bom Jardim. Nós temos a cidade de Limoeiro, que só o ano passado foi que o governo do estado conseguiu fazer o asfalto em uma quantia lá de terreno pequeno e que até agora não tem sequer uma empresa funcionando. E principalmente agora, no ano da pandemia, que começou o ano passado, é que as dificuldades das empresas virem se instalar. Até porque Bom Jardim é uma cidade que não é tão bem localizada, né? Isso, então, se fosse uma cidade mais próxima de Caruaru, se fosse uma cidade mais próxima de Recife, de Campina Grande, então tudo isso influencia para que o empresário venha a fazer toda a logística e venha investir aqui em nosso município. Eu acredito que o forte que a gente pode criar aqui em nosso município seria o turismo principalmente religioso, o turismo rural, que aí iria alavancar exatamente. E também a educação, porque a educação, vocês sabem, que é indispensável, é fundamental para o desenvolvimento de um país, de uma nação, da humanidade e principalmente de um município. O prefeito João Lira, ele tem razão, minha gente, falando sobre isso, porque é muito difícil uma cidade com a topografia acidentada, como ele falou, uma cidade longe, né, do grande centro, sem gás, não tem gás natural. Hoje os empresários optam por ter gás, água abundante e mais. Tem que partir para isso.
O turismo da cidade é que pode alavancar. A própria cidade com o comércio é que pode alavancar. E aqui pelo YouTube, muita gente participando, Carol Oliveira dizendo que o prefeito João Lira é o melhor, Márcia Guedes, Maria Aparecida, Luciana Vanessa, Maria Aparecida, Carol Oliveira, Diário de Emily também está por aqui, falando bonito, todo mundo elogiando o prefeito João Lira. Prefeito, a gente tem aí pouco mais de 6 meses, né, que o senhor saiu da prefeitura. O pessoal aí já está sentindo saudade do senhor ou ainda não? Infelizmente, eu acredito que está sentindo saudade, sim. Até da presença do prefeito na cidade. Eu me orgulho de dizer ao povo de Bom Jardim, até porque o povo sabe disso, que eu nunca andei no centro da cidade com os vidros fechados. Eu nunca residi em outra cidade. Já tive apartamento em Recife, sim, como qualquer cidadão pode ter, qualquer pessoa pode ter, com meu suor, com meu trabalho. Mas Recife e outra cidade, para mim, só se for para fazer uma compra, para ir para um médico, ou outro tipo de atividade, para ir no Palácio do Governo, para me encontrar com alguns deputados, enfim. É um ponto de apoio, né, prefeito? Exatamente. Aqui é meu lugar, eu amo esse pedaço de torrão. Isto aqui é tudo para mim, sabe, Carlos? Eu me sinto feliz quando saio de Bom Jardim, pela manhã, mas sinto mais feliz quando eu volto. E passar pelas ruas de Bom Jardim com o vidro do carro aberto foi tudo que eu sempre fiz. Você veja que é uma coisa interessante, né? A gente perdeu a eleição passada por um número muito expressivo de votos, 6.000 votos. Mas que a população de Bom Jardim, no dia da eleição, parte da população ainda deu um rio, ainda foi na rua. No dia 16, no dia seguinte, após as eleições, eu fui para a prefeitura trabalhar. Inclusive, teve um grupo minoritário de adversários, de pessoas que talvez não tivessem nem sabendo o que estava fazendo ali, foi lá e foi simplesmente com uma forma irônica, de deboche e tal. E eu fui para frente da prefeitura, eu fiz realmente o que eles pediam para me fazer, levantar a mala, entregar a chave e tal. Conversei com eles, dialoguei com eles, então eu não saí da prefeitura. O povo não me tirou da prefeitura, né? Existiu por trás uma manobra, que essa manobra não é sólida. Essa manobra não foi da vontade do povo. Quem sabe a Covid, por exemplo, eu não fiz campanha. Pra você ter uma ideia, eu não registrei na minha conta de campanha R$1 de combustível. Não é incrível? Por quê? Porque eu não fiz campanha. Por que você não fez campanha, João Lira? Eu não fiz campanha porque eu pregava a não aglomeração das pessoas, o distanciamento social, o perigo que a Covid trazia para o povo de Bom Jardim e para a humanidade. Eu pregava que as pessoas não poderiam ficar junto, a usar máscara, a não estar dando abraço, enfim. E como era que eu pregava tudo isso e eu mesmo ia abraçar o povo ou tomar uma cerveja com o povo? Que exemplo eu estava dando? Diferente do meu adversário. Meu adversário casou e batizou, dançou e rolou. E ali eu fazia meus apelos para a população. Então ali o nosso povo foi envolvido em uma onda de mudança, desnecessariamente no momento, porque é claro, todo político passa. A gente viu, por exemplo, o exemplo aqui em Pernambuco, já que a gente falou do Dr. Miguel Arraes, na última eleição que o nosso saudoso Dr. Miguel Arraes concorreu à eleição, se eu não estou enganado, ele perdeu para o governo do Estado, para o Dr. Jabba Vasconcelos, por mais de 1 milhão de votos, 1.200.000. Né? Então, na ocasião, as pessoas, os políticos de Pernambuco diziam, acabou a família Arraes. E hoje, mesmo... O político não se acaba. Creio eu, acredito, né? Ainda, Pernambuco ainda está com o nome de Dr. Eduardo Campos Arraes. Não é verdade? Prefeito, então, o senhor fez muito também na zona rural, porque estão dizendo aqui, o senhor calçamentos feitos na zona rural, incrível, passagem molhadas feitas, muita gente aqui falando dos seus feitos aí. Carlos, nós cuidamos das pessoas.
nós fizemos um trabalho social muito bom mesmo. Eu me orgulho de dizer isto, que a gente esteve presente na cidade. Nós colocávamos 100, 120 pessoas, uma vez, 2 vezes na semana, dentro da prefeitura, para fazer, na expressão da palavra, o assistencialismo. Mas o forte da nossa gestão, primeiramente, era a credibilidade que a gente tinha no comércio e a todos aqueles que vendiam à prefeitura municipal. Mas também o forte nosso foi fazer uma nova Bom Jardim. Nós fizemos uma infraestrutura invejada na região, graças a Deus. As nossas escolas modernas não é 1, 2, nem 3, não. São ar-condicionado, tudo, né? Estão dizendo aqui, né, prefeito? O pessoal está dizendo aqui, ar-condicionado nas escolas. Exatamente. E nossas escolas não faz vergonha a nenhuma cidade da capital. E poderia até ir mais adiante e dizer o seguinte, meu irmão, que escolas particulares do estado de Pernambuco, muitas, podemos dizer que se iguala às escolas de Bom Jardim, porque a gente correu atrás. Nós zelamos os recursos da educação do Fundef na época e do Fundeb hoje atual, tá certo? A infraestrutura do nosso município, no que diz respeito à conservação de estrada. Eu me orgulho de dizer que fui o prefeito que mais comprei maquinários para nosso município para conservar as estradas. Me orgulho, tanto com recurso próprio como por convênio. E falar de convênio, nós deixamos R$486 mil que foi depositado através de uma emenda parlamentar do deputado Ricardo Teobaldo no dia 17 de dezembro. Esse dinheiro ficou lá. O município já tinha uma licitação pronta, mas que a empresa vencedora não tinha pronta entrega para entregar uma máquina de esteira PC para vir cavar pissarros e melhorar as estradas do nosso município cada vez mais. E ele ficou em caixa, cara. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O prefeito atual deixou vencer os prazos da licitação e hoje está comprando, fez uma nova licitação e sabe quanto está custando agora essa máquina para o município? R$680 mil, R$200 mil, quase 50% a mais o nosso povo vai perder. Por quê? Porque, infelizmente, o prefeito ele não quis comprar essa máquina antes para o povo não dizer, foi João Lira que trouxe. Esse fantasma de João Lira, ele vai ficar durante os 4 anos. Feliz dele se ele vir concluir todas as obras que nós deixamos no nosso município. Pelo motivo ou por outro, ele está se amarrando. Porque recurso tem, Carlos? Eu, sinceramente, com todo respeito a todos os prefeitos desse país, daqui do Nordeste, mas eu não posso negar. Esse ano, por exemplo, o município de Bom Jardim recebeu em média de mais de R$4 milhões só de FPM. Os recursos que estão vindo para assistência social estão todos arquivados ou sendo gastos e o povo não sabe em quê. O dinheiro da saúde dá para fazer. Eu mantinha nosso hospital público com 2 médicos, com uma enfermeira de plantão, com 6 técnicos. Então, o dinheiro vinha pouco, mas eu tirava do FPM. A gente sabia como administrar os recursos. E a gente mantinha 2 médicos de plantão em nosso município. Hoje falta médico nos PSF, muito mais do que faltava antes. Hoje o hospital, quando funciona, é com um médico. Quando vem 2, já vem atrasado de um plantão, já vem cansado, já não quer atender mais. Então, a gente fez uma infraestrutura pensando exatamente no que eu falei anterior. Pensando arrumar nossa casa, porque qual é o empresário que quer vir investir em um município se não tem uma boa escola para oferecer a seus funcionários, que não tem uma boa infraestrutura, que não tem uma boa aparência da cidade? A gente está construindo, iniciou e esperamos que ele venha terminar, a ponte do Catolé, que é uma ponte que dá acesso a um dos maiores bairros do nosso município, que estava totalmente deteriorado. Entendeu? Nós fizemos a Avenida Iris de Vieira, 550 metros de comprimento, com muros de arrios, né? Nós conseguimos recursos para vir fazer construção de asfalto na Curva de Solon, na entrada da nossa cidade, R$3.200.000, que se encontra com projeto aprovado. O distrito de Umari também será contemplado com recapeamento asfalto e também o distrito de Tamboatá.
Então, nós deixamos um conjunto de obras com recursos conveniados e a parte do município é um pouco menor, que dá sim. O deputado Joaquim Lira conseguiu recurso para a gente comprar ambulância, ampliar cemitério. A gente buscou muita coisa. E a gente mostrava o quanto a gente estava gastando de recurso público próprio para a nossa população. Hoje não tem, cara. É um festival em nosso município, que eu tenho publicado diariamente, de licitação e por dispensa na sua grande maioria. O que é que há, né? Quadra poliesportiva, calçamento em Paquevira, tá aqui o pessoal tudo desfilando aqui suas obras. Seus feitos. Que mais? Melhor prefeito da história, Elisângela está falando por aqui, José Cassiano, calçamento em Paquevira, isso tudo são distritos. Letícia Gomes, a creche de Umari ficou maravilhosa. Eu tive a honra de trabalhar lá e tenho minha profissão de professora por ajuda da minha amiga vice-prefeita Ivonete. É o que fala aqui a Letícia Gomes. Madalena Cordeiro também me aplaudindo. Mari Sofia, prefeito da história de Bom Jardim. Muita gente aqui. Ampliação do cemitério, aqui Aldemir Marques lembra aqui também. Todo equipado com 2 respiradores. Elizabeth está dizendo aqui. Eu acho que com relação ao que o senhor estava falando aí dos hospitais. Não é assim? Pagamento em dia, Fernando Barbosa está dizendo que o senhor pagava em dia. Márcia de Andrade Melo, João Lira, você é demais. Rapaz, Glauber Gustavo Arruda governou para todos, aliados e contra, prefeito do povo. O que mais? Maria Sofia, a noite ainda é pouco para falar de obras que esse homem construiu. Olha aí, prefeito igual a esse, Bom Jardim, jamais vai ter. Estou lendo aqui os comentários. E, olha, só para você ter uma ideia aqui, já chegamos Ele pode voltar, viu? 310 comentários. Mais de 300 comentários. Mais de 300 comentários. Maravilhosa, o distrito de Umari ficou. Olha aí, tornou o hospital municipal, escola de luxo. O hospital municipal deixamos todo climatizado, inclusive na Copa dos Funcionários. Verdade. Quanta realização, né, prefeito? Verdade. A gente teve esse trabalho, minha gente. A gente devia isso ao povo, né? Eu devia isso a vocês, bonjarinenses. Como acredito que minha missão ainda não terminou. Eu creio em Deus, né? Infelizmente, pela situação que se encontra o nosso povo, as condições do nosso povo, eu creio em Deus que a gente vai voltar, sim, pelos braços do povo. Porque nosso povo não merece. Tanto é que aqueles que não votaram em mim, hoje têm recebido o meu abraço. E tem as costas do prefeito. E não liga. Porque ele acha que mandou, ele comprou, ele levou, ele pagou, enfim, é a realidade. Para isso você sabe que a gente tramita na justiça, né, alguns processos eleitoral contra a pessoa dele. Não é verdade, minha gente? Coisa que eu não queria fazer. Eu não queria judicializar essa eleição, em hipótese alguma. Mas você sabe que foi um absurdo que ele fez, as calúnias, as difamações, as injúrias, né? As compras de voto. Foi enorme, foi em grande quantidade. E foi você, eleitor, foi você, meu irmão, que estava sofrido, que estava necessitado, que esta pandemia tirou seu emprego, que as indústrias de Recife, a construção civil, estava desempregando já há anos e que você estava necessitado. E você sabe que o que eu fazia para vocês era uma secretaria de assistência social que lhe assistia, era uma secretaria de saúde com os PSF funcionando, com o Hospital do Dom Miguel Arraes funcionando, com os medicamentos nos postos de saúde, em média, uns 300 tipos de medicamentos que a gente tinha em nosso hospital, cuidar bem do nosso hospital com 2 médicos, vocês sabem muito bem disso. A gente cuidava de quê? Da agricultura. O homem do campo, o que é que ele está tendo demais? 1 quilo de milho, que eu sempre dei 5, e quem distribuía não era a prefeitura. A prefeitura recebia do governo do estado e também comprava, mas quem distribuía eram as associações. Sem perguntar quem era do lado A, do lado B, do lado C. Então, quem foi que mais comprou maquinários, caçambas, caminhões, tratores aqui em nosso município? Foi o prefeito João Lira. Tanto através de convênio, como com recurso próprio da prefeitura, as 2 caçambinhas brancas, todo mundo lembra, os maquinários de reta escavadeira, de outros tipos de maquinários,
Não, o prefeito até agora só conseguiu 2, hoje conseguiu 1, que foi exatamente, que poderia já ter comprado o nosso trator, nossa máquina de PC, né, de esteira PC, mas que hoje, ele conseguiu uma espécie de empréstimo consignado através da Codevasf, a Codevasf não mandou o dinheiro para Bom Jardim, e também 100% o equipamento não é do município, é uma forma de empréstimo. É Então, tipo um comodato, né? Um comodato, exatamente. Comodato. Eu lembro muito bem, sabe, Beto, dessa transação, né, que há entre o governo, muitas vezes esfera de governo com prefeitura, porque o ex-prefeito que me antecedeu, ele comprou, nos seus últimos 2 anos, ele recebeu uma ambulância da Secretaria de Saúde do Estado através de um comodato. Então, quando eu cheguei, eu encontrei aquela ambulância, lógico que ele tinha usado na gestão, nos 2 últimos anos de gestão dele, os 2 anos, e eu, depois de 1 ano, não se via mais, então eu tinha que jogar para um leilão, vender para um leilão. 3 anos, uma ambulância de um município que viaja todos os dias para Recife, ele desgasta demais o veículo. Então, eu pensei que poderia chegar e colocar nos lotes para ser vendidos, mas não. Eu tive que pedir ao governo do Estado. Então é isso. É diferente da emenda parlamentar que o deputado Ricardo Teobaldo conseguiu. É diferente de todos os maquinários que a prefeitura tem, que foi através ou de emendas diretas ou de convênio, mas é patrimônio do município de Bom Jardim. Então que fique bem claro, não é isso? Fique bem claro. Então eu fico perguntando por que passar 6 meses para comprar uma máquina que poderia ter comprado no mês de janeiro, de fevereiro, que a empresa já estava disponível, já tinha máquina para entregar, e nós temos que pagar R$ 200 mil a mais dessa máquina. É triste. Como, por exemplo, também a creche do distrito da Encruzilhada, que eu me orgulho de dizer que eu fui o prefeito que construí creche. Eu construí. Eu não aluguei prédio. Eu construí creche e reformei a única que se encontrava de prédio próprio do município de Bom Jardim. A creche Vovó Chiquinha de Eloy. Eu construí a creche, deixei 60% pronta a creche do distrito de Bizarra, deixei a creche do distrito de Umari, por ironia do destino, no final de 2011 eu consegui um recurso do FNDE para construir a creche, no penúltimo ano do meu mandato, do meu segundo mandato. Então, devido à correria, o grande volume de obras, nós não chegamos a iniciar a obra. Ficou para o gestor que me antecedeu, que me sucedeu, melhor falando, que me sucedeu. E ele passou 4 anos. O ex-prefeito Miguel Barbosa passou 4 anos na prefeitura, dinheiro em caixa da primeira parcela, e ele não conseguiu fazer. Então, por ironia do destino, Deus e o povo, agora em 2016, me elege prefeito e nós fizemos essa linda creche, conveniada com o governo federal. Iria ser perdido esses recursos, mas foi minha luta com o deputado Ricardo Teobaldo e exatamente também com o deputado Joaquim estadual, mais que a gente tinha o nosso querido Mendonça Filho, que foi muito bom para Bom Jardim, me deu 2 grandes escolas no valor de R$ 4 milhões. A escola Mariana Rufino e também a escola... Coisa boa. Então, graças a Deus, nós fizemos o dever de casa direitinho. Teve Jardim e Mendonça tá junto, né? Não, Mendonça... Não, eu tô dizendo, teve Jardim, Mendonça tá junto. Bom Jardim, Belo Jardim. Mendonça foi um grande ministro da educação. Ele foi um grande ministro, ajudou muito Pernambuco. Muito bom. Ele ajudou muito. Mas os pernambucanos deram uma erradazinha nas eleições passadas quando não elegeram Mendonça. Né? Mendonça é um verdadeiro pernambucano. Hoje, eu incluo Mendonça, né? E Mendonça pode-se dizer que é um estadista. É um grande homem. Tem que voltar, é um grande homem. Ele tem que voltar para Brasília, para trabalhar pelo país, para trabalhar por Pernambuco. Eu sou muito Prefeito. grato ao Mendonça Filho. Então, pela sua fala, o que a gente sente é que não adianta chorar, não adianta ficar de mimimi. Tem que trabalhar, mesmo com pouco dinheiro, com pouco recurso, dá para fazer, não é isso? Dá para fazer, sim.
Não admito que prefeito deste país, em especial, não vou estar falando, me estendendo tanto a nível nacional, mas de Pernambuco. Até porque, a exemplo eu dou o prefeito da minha cidade, tá certo? Porque eu deixei 1.300.000 reais Nos cofres da depois prefeitura. dos restos a pagar todinho, tá certo? Uhum. Quando a gente soma, que deduz tudo, a gente Certo. ficaram 7 milhões e poucos mil reais de resto a pagar, mas ficaram 4 milhões e 800 mil reais em espécie, em dinheiro, fora os recursos de convênio. Então, por exemplo, tinha 3 milhões e 300 ou 400 mil reais de resto a pagar de exercício anterior. O que é exercício anterior? Vocês sabem muito bem. É aquele exercício que foi parcelado do INSS de 10, 12 anos de gestores anteriores, de um FUNAP, de um Fundo de Previdência Própria. Então, isso aí foi resto a pagar. Não foi uma dívida. João Lira herdou, pelo contrário. Quem consertou o Fundo de Previdência Própria do município foi João Lira. Eu ia lhe perguntar isso agora, prefeito. Eu ia lhe perguntar sobre isso agora, sobre o Fundo de Previdência. Hoje, eu acredito não, hoje com certeza está com déficit. Por quê? Também na minha gestão. Eu não vou estar aqui querendo aparecer e dizer o contrário, não. Viu, Carlos? Por quê? Porque a gente está aportando dinheiro. Por quê? O município precisa fazer concurso. A gente está contribuindo mais para o INSS, porque o pessoal está se aposentando, os concursados do município, e com isso o município está contratando e contribuindo para o INSS. Então, tem que se fazer aporte. Né? Não adianta mais estar aumentando a alíquota que o funcionário não aguenta mais. Afinal, o brasileiro não aguenta mais tanta carga tributária, não é verdade? Porém, Verdade. essa consciência política que foi tanto divulgado e prometido para a população, mas infelizmente, se eu tivesse sido reeleito prefeito, com certeza, com todo respeito, a gente teria os cargos de confiança, né, que é necessário, que se faz necessário, mas o município de Bom Jardim já tinha feito concurso público, porque se faz necessário. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e amanhã o prejuízo e o buraco só fazer crescer. Então, o prefeito esqueceu tudo isso. O plano de cargos e carreiras para os professores também ele esqueceu. Então, muitas coisas, aliás, tenho visto, quase nada, o professor sabe disso. Ele prometeu, por exemplo, na campanha passada, que passaria de 150 para 180 horas aula para o professor primário. Um centavo não deu. E o professor primário sabe do que eu estou dizendo. Agora, sabe por quê? Porque ele prometeu algo que não tinha condição. Na hora que ele der 30 horas a aula a mais, os professores, ele aumenta o percentual consideravelmente e vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. E todos sabem que não pode ultrapassar os 54% da receita corrente líquida do município. Aí o que fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro é fazer algo que até hoje o bom jardinense fica perguntando: o que melhorou na educação? O professor não teve um aumento, a não ser aquele percentual pequeno do piso salarial. O professor não recebeu um incentivo de capacitação, não recebeu uma melhoria nas escolas sequer, ele não pintou uma escola ainda. Sim, a gente está no período remoto, mas mesmo quando às vezes a gente não mora em nossa casa, a gente não vai abandonar. A gente passou uma temporada em outra cidade, mas a gente tem que deixar nossa casa bonitinha, prontinha. E quando a gente voltar, já está tudo pronto. E não correr na última hora para fazer. Então, uma só escola no município. Ele não pintou. João, uma sugestão de música para sua próxima campanha é aquela música Eu Tô Voltando. Sim. Eu creio em Deus. E no povo. Aqui pelo YouTube, muita gente participando, muita gente. Breno Alemão, o melhor prefeito que Bom Jardim já teve até hoje. Olha aí o Breno Mas Alemão. isso sim é uma live de respeito ao próximo. Parabéns, João Lira. Escolas climatizadas, arejadas. A Fátima Xavier diz o seguinte: escolas de primeiro mundo, adorei. E mais, escola Dr. Moacir Breno, em Umari, ficou uma escola de primeiro mundo.
Escola maravilhosa, Diário da Emily está falando por aqui. Hoje nossa cidade está sem saúde, sem educação e sem administração. Estamos vivendo a Deus dará. É o que diz aqui o alemão. E mais, toda vez que dava cheia nesta ponte, a água passava por cima da ponte, não por baixo. Hoje a ponte encontra-se parada. Esse prefeito atual, é o que diz aqui o Breno, atual prefeito, só tem marketing, só vive de marketing. Olha para aqui, prefeito. Prefeito, se o senhor tivesse num evento, uma coisa, tivesse de dar um conselho ao prefeito, o senhor daria um conselho ao atual prefeito de sua cidade, em nome do seu povo? A primeira coisa, o que eu diria para ele seria o seguinte, para ele desarmar o palanque, para ele começar a respeitar o povo de Bom Jardim e o erário público. Porque, como eu falei, as licitações por dispensa que ele tem feito, por contratar várias empresas no ramo de assessoria, de advogados, de contadores. Por exemplo, nós temos 3 contabilidades do município. Então, eu tinha um contador para fazer as 3 contabilidades. Saúde, assistência e o restante da administração pública. Eu tinha um advogado que fazia todo esse trabalho. Ele tem em cada secretaria 1 ou 2 advogados. Inclusive, ele tem advogados que, na realidade, presta serviço nos processos eleitorais que ele tem e também estão na prefeitura. Veja que coisa interessante. Então, vem a pergunta, quem será que está pagando os processos eleitorais dele? Seria ele próprio ou seria o compromisso que ele assumiu com esse pessoal antes das eleições? Então, a gente sente isso quando eu falo respeito ao erário público, quando eu uso a palavra respeito, quando eu pronuncio a palavra respeito, eu uso a expressão que ele pedia a mim nas eleições passadas. E ele sabia e sabe, pelo simples detalhe, ele foi secretário meu por 3 anos. Ah, o atual prefeito foi secretário da sua gestão? Secretário de Educação, uma pasta que vem muitos recursos, que assinava comigo os cheques e as transferências, que eu não sei de que maneira se armazenava a merenda escolar do depósito. Quem recebia era ele, a merenda escolar. Quem fazia a licitação era ele. Quem andava fazendo as rotas do transporte escolar e via a quantidade de carros era ele. Quem assinava as ordens de serviço das obras comigo era ele. Então, eu fui taxado de tudo que não presta, que a Polícia Federal ia me trazer preso, e que eu ia, uma das primeiras coisas dele era auditar o município, e que eu ia para a cadeia, que vinha a pretinha, se referindo à Polícia Federal, tal e tal. Graças a Deus. Dia 16 de novembro, eu fui para a prefeitura, 17, terminei a gestão, deixei direitinho, certo? Continuo em Bom Jardim. Eu só saio daqui quando Deus permitir por morte, ou se haver alguma traição, alguma covardia contra a minha pessoa. Mas eu creio, eu acredito, e o povo de Bom Jardim sabe que eu acredito em Deus. Minha fé é desse tamanho, mas eu acredito. E eu acredito no povo. Eu sei que o povo de Bom Jardim, mesmo nesta eleição, não ter tido votado em mim, mas o povo de Bom Jardim sabe que eu sou um homem honesto, eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem sincero, eu sou do sim, sim, não, não. O eleitor não bate na minha porta 3 vezes, não vai na prefeitura 4, 5 vezes, como está acontecendo, como já aconteceu com muitos prefeitos que sequer não residiam no nosso município. Então, João Lira, é isso, Carlos. É isso, Beto. Então, por isso que, mesmo assustado, um grande número de pessoas do nosso município está me ouvindo. E eu preveni vocês antes, que a gente poderia não ter essa audiência esperada pelo povo de Bom Jardim. Eu quero também muita agradecer audiência. Pessoal, audiência graças muito boa. a Deus. E ao programa de vocês, né, que é bem conceituado. Então, isso influencia muito. Olha, eu quero até fazer um agradecimento a algumas pessoas de outras cidades aqui da região, que também me parabenizaram, que estão solidários com nós,
Por quê? Porque em 2014 eu fui candidato a deputado estadual. Tá eu ia falar sobre isso, tinha senhor. suplência, né? Quase ganhava a eleição. Mas Deus tinha plano para mim, que era para voltar para ser prefeito. Ô, Peruca, exato. Peruca, quando o papo é bom, ó, no instante acaba. Já temos uma hora e 5 minutos. 1h05 e se fosse mais de live. Agora, deixa eu completar aqui, Beto, porque a gente tem vamos aqui lá, muita vamos gente completar. participando. Os comentários, o Glauber, ele diz o seguinte: João Lira, você demonstrou e demonstra sempre a sua vontade de proporcionar dias melhores para todos nós. E mais, bom jardinense e que gosta de você, que continue sempre assim, parabéns e que Deus abençoe seu projeto. Letícia Gomes dizendo que você foi o melhor prefeito. Madalena Cordeiro, para frente, sim. João Deus é fiel. Bom Jardim pede socorro. A Fernanda Barbosa está dizendo: João Lira é sinônimo de trabalho, trabalho e desenvolvimento. Vailton da Lua, parece que é da Lua, parece. Boa noite, meu prefeito moral. Você tem trabalho, competência, até o remédio Círculo 21 está faltando. Levei a minha, não sei o que ela fala aqui, cunhada, não sei, para o hospital e não atenderam. Tem que ir para Orobó. Ele estava com Covid. Ela foi transferida para Goiânia. Ela está arretada aqui com o atual prefeito. Rogério Gregório, Bom Jardim está no fundo do poço com essa gestão. E mais, Silvia Lima, a Rede Globo vai estar em Bom Jardim amanhã. Fazer o que mesmo? Tem nada para mostrar. Vai inventar mentiras. É o que diz aqui a Silvia Lima. Fernando Barbosa, escola belíssima que João Lira construiu. Agora, prefeito, qual foi a maior dificuldade, a maior coisa que você diz assim: rapaz, eu não consegui fazer isso em 3 mandatos, mas se eu voltar a ser prefeito, farei? Talvez a maior dificuldade que eu tive nesses 3 mandatos de prefeito foi o que eu chamo de não conseguir, entre aspas, ser o político tradicional. Porque eu lembro bem que um dos comentários do saudoso, do grande Rui Barbosa, era que dizia assim: o povo tem um governo que merece. E eu completo assim a minha frase, dizendo assim, pegando uma deixazinha de Rui Barbosa e digo: o povo tem um governo que merece por um determinado tempo. Então, no meu vocabulário pessoal de político não entra falsidade, não entra hipocrisia, não entra mentira. E costumo dizer que eu sou um dos bons jardinenses que tem mais pecado na face da terra. Puritano só Jesus Cristo. Mas ser aquele político que às vezes tem eleitor que quer que ele seja, não consigo. Por isso que muitas vezes algumas pessoas me chamam de ignorante, apelido de coiceiro. Infelizmente. É porque eu não consigo mentir para você, eleitor. Para você, meu irmão. Eu tenho que tomar conta e dar conta do seu dinheiro. E muitas vezes, eu, enquanto prefeito, eu não posso só fazer assim, não. Não era melhor, muitas vezes, que eu dizia a você: olha, eu não posso hoje. Eu posso estar aqui há 30 dias e você só sair, às vezes, era com raiva, tá e tal, mas muitas vezes, quando você voltava, nos 30 dias, eu servia a você. Do que hoje? Hoje prometeu, para todo dia na prefeitura não está. Muitos já estão recebendo, dizendo: eu estive na sua casa, viu? Você sabe quanto foi que eu lhe ajudei? Não aparece um na minha porta para dizer isso, não. Nunca. Tenho orgulho de dizer. Sempre fiz uma campanha limpa. Eu elegi o meu sucessor em 2012, o ex-prefeito Miguel Barbosa, que teve mais votos do que eu, que era um office boy, que trabalhou na prefeitura, depois se tornou no cargo de tesoureiro, certo? E graças a Deus, com 3 meses ele me chutou e eu voltei nos braços do povo, agora em 16. É Deus, é o povo, por isso que eu acredito sim. Eu vou voltar, Bom Jardim, porque Deus quer e porque vocês me querem de volta. Eu não tenho dúvida, meu povo. Eu não tenho dúvida. Você que não votou comigo na eleição passada, você sabe o quanto está sofrendo. Eu não sou perfeito. Eu não sou único.
Mas na atualidade, vocês sabem que eu sou capaz de fazer mais e melhor por cada um de nós, por todos. É isso, meu irmão. Então, a gente já pode dizer, Beto, que antecipado o homem é candidatíssimo a prefeito daqui, Com quando chegar as certeza. eleições de 24, né? Com, E na eleição... com 3 anos e meio de Agora, prefeito, lambuja. e essa eleição agora? Melhor, mas infelizmente o cara não melhora, nem vai melhorar. Ele não decolou. Vai decolar quando? Em O senhor vai 2000, marchar? Olha, em 2005, quando eu assumi a prefeitura, eu encontrei um município sucateado. Mais de 5 milhões e 500 mil reais de dívida. Naquele tempo era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu transformei o município. Dá para fazer. Dá para fazer e fazer bem feito, como o João Lira fez. Eu sei fazer, graças a Deus. Agora, eu aprendi com Deus, eu aprendi foi com o povo bonjardimense. Eu não precisei estar por aí, não. Sou amigo de Ricardo Teobaldo, sim. Sou amigo de Joaquim Lira, sim. Graças a Deus, são bons amigos para mim. Me ajudam muito, me ajudaram muito, né, nessa última gestão. Mas eu digo uma coisa a você. Meu professor é Deus. Meus professores é o povo bonjardimense, que eu aprendo a cada dia. prefeito João Lira, a gente quer lhe agradecer, né, Beto? Já 1h e 11 Muitíssimo minutos. obrigado. Muito bom bater um papo com o senhor, audiência lá em cima, o Bom Jardim, só é o que está falando, tenho certeza. E a gente coloca nosso programa também à disposição do povo de Bom Jardim, da Câmara, do atual prefeito também. Estamos aqui à disposição de todos. Quero dizer que foi muito bom, a gente gostou muito da sua fala, muito tranquilo, muito centrado. Aqui uma aprovação total pelos comentários, muito bom. E agradeço muito. Saúde, saúde. E eu quero ver o senhor disputando a eleição em 24, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vê de vacina. Tomou a vacina? Sim, tomou a vacina já, prefeito? Tomei a primeira dose, né? A primeira dose. Foi porque eu tive também problema cardíaco, né? Operei comorbidade. Então, exatamente, comorbidade. Então, a gente antecipou um pouquinho. Mas também, se eu não tivesse tomado há cerca de uns 40 dias atrás, já estava no tempo de eu tomar a minha. Já estava no tempo de tomar. Cabelo branco. Mas cabelo branco só tem a barba, prefeito. Eu tenho colegas aqui de 20 anos que têm cabelo branco, prefeito. Pois é, é verdade. Desde os meus 28 anos, que eu tenho aqui do lado os cabelinhos brancos. Entendi, Beto. E a barba é toda branca, quase toda. Gosta de esporte, prefeito? De futebol? Gosta de futebol? Gosto de esporte, sim. Tá certo? Tem cara de torcedor do Náutico. Não, eu sou santa. Eu não sou eleitor, assim, digamos. Então ficou certo, prefeito. É um fanático, né? Mas. Ficou tudo certo. Ficou tudo certo. Foi. Gosta de festa? Gosta de esporte? Festa, muito. Bebo muito pouco hoje, já bebi mais. Mas festa para mim... Não sou evangélico, não. Eu pensei que o senhor era evangélico. Não. É porque muitas pessoas me perguntam. Porque eu pensava que o senhor era evangélico. Por todas as religiões. Porque o nosso Deus é único. Ele está em qualquer religião. Parabéns. Eu sempre fui presente. Tá entendendo? Viu, Carlos? Isso mesmo. Se a igreja evangélica me chamava, eu estava ali presente enquanto prefeito, enquanto diácono. Se a igreja católica, se o espiritismo. Perfeito. Perfeitamente. Olha, o meu saudoso tio Zeca Aguiar, ele era católico apostólico romano, como ele dizia. Mas o melhor amigo dele em Feira Nova era o pastor Mardoqueu Silva. Que beleza. Melhor amigo dele. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou. Lúcio Mário Cabral. Boa noite. Recentemente, a Câmara Municipal rejeitou o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do prefeito João Lira, que teve 8 contas aprovadas nos 2 primeiros mandatos. Esse prefeito atual é o prefeito... sim, isso aqui é outro ponto. E ele fala que o senhor teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas pelos 2 mandatos. Foi assim, prefeito? Graças a Deus, durante os 2 mandatos, de 2005 a 2012, nós temos contas todas aprovadas. Eu nunca tive um só convênio em Brasília, seja lá de qual for o ministério, que não tenha sido aprovado.
Em Recife, eu nunca tive aqui em Pernambuco uma prestação de conta reprovada. Já agora, neste último mandato, as minhas prestações de conta de 2017 e 2018 também já foram aprovadas pelos técnicos, pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Mas essa semana eu sofri mais uma injustiça por parte dos vereadores. Eu quero agradecer a Lúcio Mário, ele lembra muito bem esse episódio. Obrigado, Lúcio, por estar nos escutando, por estar nos ouvindo. Então, ele lembra muito bem. Ora, o ex-prefeito Miguel Barbosa, aliado político do atual prefeito, ele teve 3 contas rejeitadas, já no pleno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 3 contas, ou seja, 14, 15 e 16. Só teve 2013. 13. Enquanto eu nunca tive nas 2 gestões anteriores uma conta aprovada, nem convênio. Já nesta gestão agora, eu tive já 2 contas aprovadas, como acabei de falar, e achou por bem os vereadores. Porque só tem um vereador hoje na Câmara Municipal que me dá sustentação, que é o irmão Bia. Quero aqui até agradecer o irmão Bia e mandar um abraço fraterno para ele. Inclusive é evangélico, mas ele tem, assim, alcançado cada vez mais um eleitorado mais amplo diante da sua fidelidade, do seu carinho, do seu amor por Bom Jardim e respeito pela minha pessoa também. Obrigado, irmão Bia, viu? Então eu só tive o voto dele, porque na realidade os vereadores acharam por bem. É aquela passagem da Bíblia bem conhecida que trocaram simplesmente, entre aspas, né, se referindo a mim e ao ex-prefeito Miguel Barbosa, aquela comparação de Jesus Cristo e Barrabás. Então, prenderam Jesus Cristo, que era inocente, e soltaram quem? Barrabás, que era um grande criminoso, fora da lei. Então, voltando para a atualidade, falando no sentido figurado, entre aspas, eles absolveram Miguel, que teve já 3 contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, que é uma vergonha para ele, né? O eleitor dele, com certeza, está sentindo também isso, que é um fato assim importante que o eleitor também saiba. Enquanto eu tive já 2 contas nessa gestão aprovada, 17 e 18, e eles votaram contra minha prestação de conta de 2017. Consequentemente, não sei, mas tudo leva a crer que vai votar contra também 2018, 2019. Irei para a justiça expor as minhas alegações. Por quê? Porque, na realidade, a gente sabe e respeita o poder legislativo do município. Eu fui vereador e sei que é uma classe sofrida. É uma classe que, às vezes, precisa estar perto do prefeito para trazer algo para a população, mas que não pode cometer injustiça. E é uma grande injustiça que eles fazem comigo. Porque se eu tivesse minhas contas aprovadas, eu jamais olharia, jamais eu me dirigiria a um deles para aprovar. Então, o episódio foi esse, o povo de Bom Jardim sabe disso. E isso, infelizmente, conta pouco para mim. Graças a Deus. O mal que eles me desejam, as perseguições, se tornam-se insucesso, assim Deus permita. Assim que a Justiça, há 3 anos, tornou público e decidiu por esse caminho, como também o Congresso, na última palavra nas prestações de contas de prefeitos caírem para a Câmara, eu, particularmente, eu não aprovei. Claro que não é minha aprovação ou não que iria mudar. Mas como é que técnicos, a pergunta é, como é que técnicos, homens preparados, auditores de Tribunal de Contas, de tribunais de contas, aprovam ou reprovam uma conta, porque eles foram lá, viram o erro, e vai para uma Câmara e uma Câmara vota ao contrário, seja aprovando ou não o Tribunal de Contas. Eu acho isso muito errado, mas realmente é a regra, é a Câmara que dá a última palavra, mas que muitas câmaras não têm condições, muitos vereadores, eu estou falando geral, não tem condições de julgar uma Câmara de um prefeito, porque quem tem, eu acho que é o Tribunal de Contas, mas se a regra hoje volta para a Câmara, é o que dá em muitos municípios. Essa é a minha opinião, viu, prefeito? Eu concordo 100% com você. Se eu fosse um deputado federal, se eu fosse um ministro, tá certo? Eu jamais
fazia com que esses poderes viessem para as câmaras de vereadores, com todo o respeito que eu tenho aos vereadores, mas o corporativismo é muito grande, tá certo? Eu, por exemplo, eu me distanciei um pouquinho, até porque a minha trajetória política, ela foi tão alicerçada que simplesmente foi feita pelo povo. Eu lembro muito bem, Carlos, que em 2000, aliás, em 1989, foi meu primeiro mandato, e eu era vereador, mas eu me dava muito bem com o ex-prefeito Sebastião Rufino. O que era ruim... Meu amigo, viu? Meu amigo. Meu amigo. Tanto ele como o Fabinho, a família toda. Então, o que era ruim para o município na época, eu era vereador da oposição. Então, no meu entendimento, o que era ruim, eu votava contra. Agora, o que era, eu aprovava. Às vezes eu era criticado pelos meus aliados. Rapaz, tu quer ser candidato a prefeito um dia, tal e tal, mas tu vive aprovando as coisas aí do prefeito? Eu digo, pera lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos trocar alho por burgalho. Uma coisa é você ser adversário e outra coisa é você não reconhecer e não votar a favor de um projeto que vai beneficiar uma população. Infelizmente, por isso que o nível tem caído das câmaras municipais, os níveis de vereadores têm caído, porque hoje a grande maioria da população está procurando eleger pessoas por troca de alguma coisa, e aquelas pessoas cultas, aquelas pessoas educadas, finas, tal e tal, enfim, está ficando de fora de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Então, como você bem falou, um técnico do Tribunal de Contas, um auditor do Tribunal de Contas, ele é formado em engenharia, ele é formado em direito, ele é formado em ciências contábeis, ele sabe. E a grande maioria dos vereadores são formados em quê? Que autoridade, que conhecimento, melhor falando. Então, vocês desculpem, senhores vereadores, que votaram contra mim. Vocês, eu tenho propriedade de dizer, vocês, falando no sentido figurado, vocês fizeram o papel do povão naquela época, né? Onde o Pilatos lavou as mãos e simplesmente o povo decidiu e soltaram o Barrabás e, modestamente, eu não sou digno nem sequer de pronunciar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão puro, tão fino, tão grande, mas eu faço essa analogia, né? Que Jesus Cristo me perdoe, que o povo de Bom Jardim me perdoe, mas eu não merecia isso não, meu povo. Entendeu? Também não quero dizer que vocês fossem condenar o ex-prefeito Miguel, não. Até porque ele está inelegível já por 8 anos por crime eleitoral. Entendeu, Carlos? É isso, meu irmão. Prefeito, só para o senhor ter uma ideia da grande audiência que o senhor nos proporcionou hoje, a gente agradece muito ao senhor e aos internautas. Chegamos a quase 500 comentários. Quase 500 comentários. A gente não teve nem, Beto, como comentar todos, citar todos. Tanto aqui no Giro Mata Norte, no portal de prefeitura e no YouTube. Foram mais de 70 compartilhamentos. Portanto, está estourado essa propaganda, esse programa, aí com a participação de João Lira, a primeira vez que participa conosco, e será a primeira de muitas, se Deus quiser. A gente lhe agradece muito. Deus lhe proteja, lhe dê muita saúde, e dê saúde aos moradores do seu município, a todos de Bom Jardim. Repetir que estamos aqui, Beto, à disposição também do atual prefeito, de todos. Prefeito João Lira, presidente da Câmara, muito obrigado, presidente da Câmara, todo mundo, muito obrigado mesmo, que Deus lhe proteja, homem. Carlos, foi um grande prazer, satisfação imensa, né? Primeiro, ter recebido uma ligação sua, me convidando para participar, porque geralmente os meios de comunicações abrem mais espaço para as pessoas que às vezes estão no poder. Eu estou vendo você aí, que me convidou, aqui estou, mas também está abrindo o microfone, né, do seu programa para o meu adversário, para outras pessoas, para alguns vereadores. Isso é o certo, é o correto. Tá certo? E um detalhe, viu, prefeito? Sempre no meu programa, eu tenho mais de 30 anos, eu tenho quase 40 anos de rádio, já passei na Rádio CBN, em todos os programas que fiz, sempre coloquei pessoas de lados opostos. E a gente nunca permite que nenhum agrida o outro. Que nenhum agrida, não tem necessidade. Agora, pode criticar dentro da política, criticar. Agora, jamais passar o outro para trás. Perfeito. Passar para trás ninguém. A gente não é, e não é seu perfil. Não, graças a Deus não. O povo de Bom Jardim sabe disso. Viu? Só pode criticar tudo. O senhor criticou aqui o prefeito, mas dentro do respeito. Exatamente. Eu desarmei o palanque após o fechamento das urnas do dia 15 de novembro,
Porém, fique claro, eu sou oposição. Eu defenderei até as últimas circunstâncias os interesses do povo de Bom Jardim. Seja ele quem estiver no cargo de prefeito. Seja ele quem for. É minha obrigação, enquanto cidadão. E por ter um pouquinho de conhecimento da gestão pública, é que eu me comporto no direito de defender ainda muito mais meu povo. Eu não vou permitir que meu povo seja enganado. Se preciso for postar algo 2, 3 vezes durante o dia, se for preciso fazer 2, 3, 4 lives, como hoje eu fiz 3, essa aqui é a 4ª, eu farei, para levar conhecimento e a verdade para o nosso povo. Meu povo sabe. A rede social é muito boa, né? A gente se aproxima do povo, né, prefeito? Isso. Já pensou se fosse naquele tempo lá atrás, há 30 anos, aí para o senhor conversar com o povo, tinha que ir para uma rádio, tinha que botar carro de som. Hoje não, a gente senta aqui em frente a um computador e vai batendo papo, conversando, é muito bom o avanço. É verdade. Hoje, Prefeito, um abraço. O povo ainda, mas engana menos, né? Os políticos hoje, desonestos, enganam o povo, mas engana menos. Né? Antigamente enganava mais, não é verdade? E graças a Deus o povo de Bom Jardim está tomando a vacina direitinho, viu? Isso. Boa, Beto, um abraço, boa noite, Beto. Vacina. Boa noite, boa tarde, bom abraço, dia. prefeito. V de vacina. Prefeito, muito obrigado pela sua experiência deixada aqui conosco. Muito obrigado. Gostei muito do senhor. Obrigado, Carlos. Obrigado, um abraço, Beto. prefeito João Lira. V de vacina. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe você. V de vacina. V de vacina, sim. V de vacina. Agradecer Um abraço, Beto. Um abraço, Carlos. Um abraço, prefeito João Lira. Foi prefeito 3 mandatos. Agradecemos esse cumprimento a Orlando, né? Prefeito de Limoeiro. Limoeiro começou o V de vacina. Mas foi muito bom o programa hoje, não foi audiência muito bom, Carlos. Uma grande audiência. Ele nos brindou com a sua experiência. Verdade, e a sua condução também, né, Carlos? Hoje pela manhã falei isso. A gente fez lá uma live hoje pela manhã, né? Com o Alberto Carlos na CS. Essa live rendeu 14 pequenos vídeos que a partir de amanhã estarão no portal da prefeitura. No portal também, na rede da ACS e creio que ele vai colocar no YouTube também. Beto, vamos embora? Vamos assistir jogo? Vamos agradecer aí a Henrique, a Lucas, da PH Assessoria. Isso. Não é assim? Um abraço, mesmo. Meu amigo. Um abraço, Peruca. Um abraço. Amanhã, sim, rapaz, amanhã a gente tem um deputado federal, Silvio Costa Filho, amanhã no nosso programa. É mesmo, rapaz. É amanhã, Silvio Costa Filho. Na quarta-feira será o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Carpina, o jovem Guilherme Diógenes. Certo. Pronto. Tchau, meu amigo. V de vacina, um abraço. Outro, V de vacina.